crianças aqui na frente, por favor. Crianças que não vêm andando, os pais trazem aqui, por favor. Irmã, só pode ficar aí que eu vou aí, tá? Deus mandou orar para essa criança, eu vou aí. Irmãos, aqui é a igreja de hoje, de amanhã e de sempre. Aleluia! Senhor, abençoa essas crianças, meu Pai. Livra, meu Pai, de todo mal, do pedófilo, meu Pai, da queda, do acidente, meu Pai. Livra, meu Pai, essas crianças, Senhor. Ô Senhor amado, abençoa. Tira, meu Pai, toda enfermidade dessa criança, meu Pai. E da avó dele, Senhor, porque o Senhor pediu, mandou, Senhor. Essa oração, meu Pai, através dessa criança, meu Pai, vai curar a avó dele, Senhor. Ô Espírito Santo, Senhor amado, cura, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, todas essas crianças, meu Pai. Que o Senhor tem um projeto nessa igreja para essas crianças, meu Pai, crescer mais e mais, meu Pai. Ô Senhor amado, abençoa, Senhor, essa criança, Senhor. Senhor, livra do mal, Senhor, do acidente, Senhor, de toda enfermidade, meu Pai. Da ponta dos pés à ponta da cabeça, Senhor. Oh, Senhor amado, abençoa, Senhor, essa igreja, Senhor, essas crianças. Pai, abençoa a neta da irmã que está na casa dela, Senhor. Livra, Senhor, aquela criança, meu Pai. A Giovana nas suas mãos, meu Pai. Oh, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa bênção, meu Pai. Livra, Senhor. Amém, Senhor. Abençoados em nome de Jesus. Glória. Aqui está na unção, está glória. Glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vem? Será que eu vou morrer? Sinto na pele o frio desse vento cheio, a crer que não estás me vendo. Estás logo ali, na proa do meu mar a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã serei bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. O prazer de Deus é nos abençoar, irmãos. O favor e a misericórdia, a graça do Senhor tem nos alcançado a cada dia. Só o fato de estarmos vivos, não há dinheiro que pague isso. Agradecemos ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,
Deus. Fique à vontade, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim. Oh, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Jesus anda sobre as águas. Eu quero continuar o texto que foi dito em Marcos. Eu quero lê-lo em Mateus. Pegar esse gancho do que foi me deixado. E diz assim a palavra daquele que foi moído, mas ao terceiro dia ressuscitou. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus logo lhes falou, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento muito forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subira para o barco, acalmou o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Jesus. Uma história muito linda, particularmente um texto que eu gosto, e pregaria nesse texto em qualquer lugar, em qualquer congresso, em qualquer festa, porque aqui revela verdadeiramente quem somos. Quando as coisas não estão fáceis, quando as coisas não estão boas, quando o vento é o contrário, quando estamos ilhados ou se sentindo sozinhos. Quem somos nós de verdade quando não se tem resposta das orações que lançamos diante de Deus? Quem somos nós de verdade quando Deus não nos atende ou não nos abençoa da forma que eu imaginaria que iria me abençoar? Quem somos nós quando nos falta amigo? E pode acreditar, irmão, a ausência de amigo, 99,9% dela se dá por falta de uma condição financeira boa. Enquanto você está bem, a tua casa vai estar cheia de amigos para comer a sua carne, comer do seu feijão, tomar do teu café. Agora, no dia que a coisa não estiver legal, pode acreditar, 99,999% deles vão desaparecer. E não vão nem querer te ver na rua, com medo de você pedir alguma coisa para eles. E aqui não é amigo. Então você e nós precisamos refletir quem estamos escolhendo para caminhar conosco. Detalhe: parente você não escolhe, família você não escolhe, você já nasceu tendo uma. Agora, amigo você pode escolher. Aqueles que você traz para o seu convívio, você tem que ter discernimento. Que nem todos têm a condição de frequentar a sua casa, de poder sentar em roda da sua mesa. Precisamos então se atentar para isso aí. Às vezes a nossa porta, a porta da nossa casa é como um celeiro, né? É como um celeiro sem portão, que todo mundo invade, todo mundo coloca as mãos, e a coisa não pode ser assim. A nossa casa é o nosso santuário. Então cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com quem você traz para perto de você para se relacionar contigo. Cuidado. É amigo porque você oferece alguma coisa, ou é amigo porque gosta de você de verdade? Então eu preciso ter discernimento disso. E começar a olhar para dentro de mim e ver o que eu estou querendo em troca dessa amizade, ou o que eu estou ganhando por essa amizade, ou o que eu estou tendo que dar
para manter essa pessoa perto de mim. O amigo não é aquele que te dá a mão quando você cai no buraco. O amigo é aquele que entra na frente antes de você cair e fala aquilo que você não quer ouvir, mas que é necessário ouvir. O amigo não fala coisas que vai massagear o teu ego, mas ele fala coisas que vai te confrontar. Mas é a realidade, é o que precisamos ouvir naquele momento. Lemos um texto falando dos discípulos que estão aparentemente abandonados pelo verdadeiro amigo, mas na verdade Jesus não abandonou eles. Havia um propósito para aquilo tudo. Se você for observar o texto de Mateus capítulo 14, versículo 1, nós então vamos discorrer na história em um tempo muito difícil para a igreja, um tempo muito complicado. E João Batista anunciando o evangelho do reino, João Batista anunciando o evangelho da preparação, João Batista anunciando a palavra, anunciando a verdade. E um dia esse mesmo João, ele sai correndo atrás do carro de Herodes, dizendo: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Você não pode tê-la, você não pode possuí-la. E pode acreditar, irmãos, quer perder amigo, quer ficar quase que sem amigo nenhum, fala a verdade para ele. Muitos não vão aceitar. E aí você vai ver quem é e quem não é de verdade. E por conta da denúncia de João, ele vai preso. Pela verdade, ele vai preso. Por falar a verdade, ele vai preso. E começa o sofrimento de João na cadeia. E ele manda os discípulos dele até Jesus, dizendo: pergunta para ele se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Até João, no momento de aflição, ele titubeou na fé. Ele ficou meio em dúvida se aquele era Jesus mesmo ou se ele teria que esperar outro. Os discípulos de João vão até Jesus e diz assim: mestre, o Rabi, Raboni, ou grande Senhor, João mandou lhe perguntar se és tu mesmo o Messias vindo de Deus, ou se temos que esperar outro. Jesus olha para eles e dá uma resposta ímpar, algo único. Diga para João que aonde eu estou, os mortos ressuscitam, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico levanta e o cego vê. Foi a resposta de Jesus. Contra fatos não há argumentos, ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Quando esses homens voltam até João e falam: olha, a resposta dele foi essa, que aonde ele está, se tiver um morto, levanta do caixão, se tiver um cego, começa a ver, se tiver um paralítico, levanta da cadeira de roda, da maca, se tiver um surdo, ele volta a ouvir, começa a ouvir, se tiver um mudo, ele fala e até dá glória. Essa foi a palavra de Jesus para você, irmão. Então João descansa como quem diz: missão cumprida, cumpri o meu ministério com excelência, valeu a pena, aleluia, o Salvador já está aí, agora é com ele. Quando Herodias ou Herodias dança na corte de Herodes e a mãe dela manda que ela peça a cabeça de João, porque a promessa do rei foi: peça-me até metade do meu reino que eu lhe darei. Mas há uma caça não às bruxas, há uma caça aos profetas acontecendo, há uma caça aos anunciadores do evangelho, da seita do Nazareno, como era conhecida na ocasião. E até hoje é assim. Quando você fala de Jesus, quando você quer viver de Jesus, quando você quer viver o céu, as perseguições também vão acontecer contigo. Mas não é o fim. Fica tranquilo, Deus é contigo. Vidas serão abertas pela internet na sua vida, e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado, porque Deus é fiel. Então vale a pena estar com Jesus, vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena viver pela verdade, se possível for, morrer por ela. Vale a pena. Não podemos retroceder, não podemos desistir, não podemos voltar. Quando o rei fala: eu estou até a metade do meu reino, e a mãe dela: não pede prata, não pede ouro, não pede nada, pede a cabeça de João, porque ele está sendo um impedimento, ele está impedindo que muitas coisas aconteçam. E então assim acontece. O rei se entristece, porque reconhecia que João era um grande homem de Deus, um grande homem levantado por Deus na ocasião, mas a palavra dele não pode voltar atrás, então ele cumpre a sentença.
e entrega a cabeça de João em uma bandeja de prata na mão daquela moça. A notícia veio até Jesus, e quando a notícia vem até Jesus dizendo: João morreu, Jesus fica triste. Por alguns minutos, por alguns segundos, Jesus fica triste. O porquê que Jesus fica triste? Porque o nascimento de João Batista teve um propósito específico. Lucas capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e diante. Enquanto Zacarias estava no templo orando, o anjo tocou do seu lado e falou: Zacarias, sua mulher Isabel dará luz a um filho. E não adianta tentar botar o nome do menino, porque ele já tem um nome. E o nome dele é João Batista, e ele preparará o caminho do Senhor. Mas Isaías já tinha profetizado isso há 700 anos atrás. Que antes de Jesus viriam para preparar o caminho. E logo então ele fala de Jesus. Isaías já tinha falado isso há 700 anos atrás. Então João sabia para que tinha vindo. Foi para preparar caminho. Irmão, sinceramente, quem aqui quer preparar caminho para alguém? Para alguém se dar bem na tua frente? Vamos jogar com a realidade, pelo amor de Deus, não seja hipócrita. Não precisa responder não. Mas olha para dentro de você. Você tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de conquistar. Está ali, e tu tem que preparar o caminho para outro. Será que conseguimos isso? Difícil. Porque nós somos materialistas, nós queremos se dar bem primeiro, para depois os outros se dar bem. Como diz o ditado, né? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não era para ter isso entre nós, mas infelizmente tem. Não queremos viver como uma igreja de Atos, como uma igreja primitiva, que não havia necessitado ou necessidade entre eles, porque o que tinha mais ajudava o que não tinha. Hoje é diferente. O que tem mais quer acabar de arrancar um pouco daquele que não tem quase nada, para ter aquele nas mãos, para poder controlar. A guerra não é de riqueza, a guerra é de poder. Pastor, poder e riqueza não é a mesma coisa? Poder e dinheiro não. A pessoa pode ser rico e não ter poder nenhum. Poder é ter influência sobre a vida de alguém, irmão. É você falar e a pessoa obedecer sem questionar. Infelizmente, a guerra, desde que mundo é mundo, é a guerra do poder. Então temos que se lembrar que a nossa vida, ela é muito frágil. A vida é muito efêmera. Estamos vivos agora e não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não sabemos nem se vamos conseguir chegar à conclusão deste culto. Então precisamos valorizar esse tempo de vida que temos hoje. O João Batista veio para preparar o caminho, e ele faz isso com excelência. O mesmo anjo que visita Zacarias no templo, ele vai até Maria dizendo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo, do seu ventre nascerá um, e o nome dele é Jesus. Não adianta tentar colocar nome. E ele carregará o pecado da humanidade sobre os seus ombros. E quando Jesus nasce, então começa a peregrinação, nascido de mulher, filho de Deus, nascido de mulher. Começa a peregrinação de Jesus. Viveu, cresceu e aprendeu a trabalhar como homem e a ter um caráter diferenciado porque era Deus. Mas voltando para João, quando ele ouve falar que João é morto, então ele fica triste. Como quem diz: João morreu, o próximo da fila sou eu. Jesus tinha certeza disso. Com a morte de João, ele tinha certeza que ele seria o próximo da fila. Então está chegando a hora, pastor Nilo. Está chegando o tempo, está chegando o momento. No porquê que Jesus só se apresenta e o seu ministério só tem um avanço a partir de 30 anos de idade, quando ele completa 30 anos, porque dos 12 aos 29, quase 30, tu não vê falar de Jesus. Alguns historiadores ou alguns estudiosos da Bíblia dizem que nesse meio tempo ele andou peregrinando pelo Egito, mas nada que se comprove isso. Mas dentro de uma razoabilidade possa ser que tenha sido isso mesmo. Então tu não vai ver a história de Jesus de 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, tu não vai ver isso, porque judeu só é considerado adulto a partir de 30 anos de idade. A palavra dele agora tem um peso diferente. Então quando ele chega anunciando a palavra do Pai com 30 anos de idade, é um homem adulto que tem a autoridade de responder pelas suas próprias palavras e arcar com as consequências dos seus atos. A única pessoa que pode retirar o que sai da minha boca sou eu.
A única pessoa que poderia retirar o que saía da boca de Jesus era ele mesmo. Mas ele não retirava nada porque ele tinha convicção em tudo aquilo que ele falava, porque vinha do Pai. João capítulo 8, versículo 32, ele chegou a dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele fala: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 de João 8 é um diálogo entre ele e os fariseus, entre ele e os doutores da lei. E os homens falam: mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam o que está saindo da minha boca, porque o que eu falo não é de mim, é do Pai que me enviou. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Só estou dizendo que isso não é Bíblia. Jesus que disse isso para aquele povo que dizia que era. Não adianta dizer que é crente se o meu testemunho não condiz com o que eu digo que sou aqui dentro. Eu vivo de uma forma totalmente ao contrário, arbitrária lá fora. Evangelho é relacionamento. Como que as pessoas do meu trabalho me conhecem, como que os vizinhos me veem, como que as vidas me identificam. Eu não posso ser só crente aqui dentro. Na verdade, o verdadeiro evangelho, ele se vive lá fora. É no relacionamento com pessoas que não comungam dessa mesma fé. É no relacionamento com pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu tenho, que você tem. Então você, eu, nós precisamos ter paciência, precisamos ter amor, precisamos viver esse amor e apresentar Cristo para essas vidas de uma forma diferente. Não dentro de uma imposição, não dentro de um medo. Há uma coisa que ninguém gosta de ouvir, irmãos, principalmente quem está agarrado ainda nos vícios do mundo. É você ministrar a palavra para alguém e falar assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, tu já perdeu aquela alma, aquela vida não vai querer te ouvir mais. Porque evangelho é conquista. Primeiro você conquista, depois então Deus vai te dar a oportunidade de aos poucos você ir discipulando aquela vida. E é a palavra que limpa, é ela que traz o remédio para a nossa alma. Os discípulos estão com Jesus, mas não estão preparados para poder digerir aquilo que Jesus acabou de ouvir agora, João morto. Então Jesus não fala nada com eles. Só olha, imagina o Pedro, que era o mais ousado, Daniel, olhando para Jesus, dizendo: fala alguma coisa, mestre, diga alguma coisa. E Jesus não dizia nada. E ele respira fundo e diz: vamos continuar fazendo a obra? Vamos continuar fazendo a obra enquanto é dia? E os discípulos de Jesus não entendem nada, porque ele não comentou nada acerca da morte de João. Porque o discípulo dele ainda não estava preparado psicologicamente ou emocionalmente para ouvir verdadeiramente qual era o estado da alma e da mente de Jesus naquela ocasião. Então Jesus diz: olha, pega aquele barco ali e atravessa o mar, que eu vou me encontrar com vocês. Mas irmão Cosmo, só tinha aquele barco, não tinha outro. Entende? Só tinha aquele barco atracado, era o único, não tinha outro. Então, me colocando no lugar dos discípulos, o que eu pensaria? João morreu, Roma está aí matando todo mundo, ele manda a gente entrar dentro de um barco que cabe 12 homens. Ele fala que vai se encontrar conosco. Se nós 12 aqui vai ser difícil remar para chegar no meio do mar, imagine ele sozinho remando. Então o que eles imaginam? Jesus nos abandonou, Jesus nos deixou, estamos sozinhos, já era. E aquela ilha interessante, o barco ia se atracar em uma ilha que era governada, estava sendo comandada na ocasião pelos romanos, por soldados pretorianos. Então provavelmente os discípulos também morreriam quando chegassem lá, porque não saberiam o que fazer. E eles estão assustados. Pior do que a repreensão é conviver com o silêncio de Deus. É quando Deus não fala nada para nos orientar. É quando não sabemos que caminho tomar. É quando não sabemos para onde ir. É quando não sabemos se é nos autorizado dizer alguma coisa ou se temos que ficar quieto. É quando você olha dizendo: Deus, me dá uma luz, me ilumina, clareia aqui alguma coisa, me mostra para onde eu tenho que ir. Aquele dia que você não consegue ouvir nada e nem ver nada. Enquanto os discípulos estão nos seus conflitos internos e conversando entre eles ali acerca de Jesus não está no barco com eles, Jesus estava no monte, orando à parte. Imagino eu não que esteja escrito dizendo: Pai,
Estou começando a sentir o fardo pesado da humanidade sobre as minhas costas. Está chegando a hora. Está chegando o momento, Pai. Está chegando o dia. Está chegando o dia e é difícil porque é muita dor. Eu imagino Jesus orando dessa forma, dizendo isso para o Pai. Mas eu vim para um propósito, para comprar os homens para mim mesmo, para que a graça seja revelada para eles. Porque se for pela lei, pelo jugo da lei, pela força da lei, eles não conseguirão. Mas eu sou a própria graça personificada. Estou aqui para morrer morte de cruz. Dai-me força. Eu imagino a oração de Jesus dessa forma. Eu imagino dessa forma, imagina a oração de Jesus. Ele desce do monte, chega na beira do mar, do lago Chonarizana, e não vê barco, porque não tinha barco nenhum, aquele era único. Então, irmão Suzana, ele começa a andar por cima das águas e vai andando, acelerando o passo. As águas param, o barco agora está no meio do mar e não vai para lugar nenhum, porque não há vento, para que possa empurrar o barco para frente ou para trás. Há um nevoeiro cobrindo o lugar onde o barco estava. E dentre muitas histórias, há uma delas que é contada pelos pescadores da época, que existia fantasmas naquela região, que espíritos de mortos apareciam. Olha que coisa doida. E de repente aparece um homem do meio do nevoeiro, do nada, andando, irmão. Imagine o barco. Ou você acha que está nessa calmaria igual está aqui agora? Se você estivesse dentro daquele barco e começasse a ver o que os seus olhos nunca viu, alguém andando por cima das águas, o que você faria, sabendo de tantas histórias de pescador? Mas ele não estava lá. Olha o desespero. A Bíblia diz que eles ficaram desesperados, começaram a gritar e sentiram medo, dizendo: olha, imagina um catucando motor, olha aquilo lá, olha aquilo lá, o que é aquilo? Que coisa é aquela? E de repente alguém grita: é um fantasma. Mas já tinha medo de fantasma, irmão, naquela ocasião. É um espírito que está andando sobre as águas. Imagina, pula no barco, não se pular, você nadar, vão morrer afogado. E agora? Fica ou não fica? Ser ou não ser? Eis a questão. E o barco balançando, e alguém dizendo: calma. E o barco balançando, eles gritando com medo. Jesus vendo todo o alvoroço que estava acontecendo. Assim de vez em quando fica a nossa vida, né, irmão? Ficamos alvoroçados com medo por não entendermos o que Ele está fazendo. Oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Precisamos, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Assim, porém falou logo dizendo: não temas, tem bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E então Jesus libera a fala dizendo: vem. A ordem de Deus para a nossa vida é: vem. Acredite. Eu imagino os discípulos dentro do barco dizendo assim: desce não, rapaz. Acredita nesse negócio não. Quando você sonha, ou quando Deus fala que vai realizar algo muito grande na sua vida, geralmente as pessoas em volta não vão acreditar em você. Mas é você que tem a obrigação de acreditar naquilo que Deus falou contigo. É você que tem a obrigação de acreditar no milagre que Deus falou que vai fazer acontecer na tua vida, ainda que as circunstâncias digam não. Mas se o Senhor liberou uma palavra dizendo que vai acontecer, você precisa acreditar que vai acontecer, porque Deus não fala naquilo que fala com o homem. Glória a Deus. Você precisa acreditar. Imagina os discípulos dizendo: vai não, Pedro, desce do barco não. Tu não conhece, não sabe se é Jesus mesmo ou não, não desce, não desce, não desce, não vai, não vai. E Pedro diz: eu vou, porque ele disse: vem. A maior dificuldade que Pedro teve não foi de andar por cima das águas. A maior dificuldade que temos não é de viver milagre. A maior dificuldade que temos é de acreditar quando os nossos olhos não conseguem ver muita coisa. A maior dificuldade que temos é de acreditar naquilo que não conseguimos ver. A maior dificuldade que temos é de acreditar naquilo que ainda está no campo do invisível. Eu imagino Pedro muito escaldado, assabiado, colocando o primeiro pé fora das águas, ou fora do barco. Não afundou. Legal, né? Então ele sai e coloca o segundo. Estou em pé. O pé está molhado, mas eu estou de pé. E então ele começa a andar de encontro a Jesus. Detalhe: você só vai viver milagre quando você usar com a sua fé e acreditar no sobrenatural. Glória a Deus. Milagre não é igual preparação de miojo, 3 minutos já está pronto. Milagre nos custa alguma coisa. Você precisa acreditar, você precisa exercitar a sua fé, você precisa acreditar no sobrenatural de Deus para a sua vida. Então Pedro desce do barco e ele vive algo exclusivo. Não há outro homem, aleluia, como Pedro, que andou por cima das águas indo de encontro a Jesus. Ele começa a andar, irmão Suzane, e quem está do barco fica babando. Quer ir, mas não pode, porque não foi para eles que Jesus deu a ordem, foi para Pedro, porque foi Pedro que usou. Você só vai viver milagre se você começar com atitudes para viver milagre. Sem atitude não há como viver milagre. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus permitiu que viesse um vento lateral. Um vento soprou, uma brisa. E Pedro então ele tem medo e começa a afundar. E detalhe, não afundou de uma vez só, tá? Foi afundando de forma lenta. Conforme a sua fé ia acabando, ele ia afundando. Conforme ele ia duvidando, ele ia afundando. Assim somos nós. Quando duvidamos também vamos afundando. Vamos afundando. Vamos afundando. Ou voltando para o fim da fila. Não duvide daquilo que Deus falou que vai fazer. Amém. Se o Senhor falou: vem, vá. Ainda que os seus olhos não estejam vendo nada, Ele é poderoso para fazer acontecer o sobrenatural. Jesus antecipa seus passos, vai de encontro a Pedro, logo estende as mãos e o levanta e o coloca de pé novamente sobre as águas e diz: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Era só continuar acreditando. Aí entra aquele hino, irmã Suzana, que a senhora gosta: fui alcançado por sua graça. A graça de Deus, irmão, o favor não merecido, é pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, tudo isso mediante a fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus, e não vem das obras para ninguém, para que ninguém se glorie. É por Ele, é por amor a Ele. Glória a Deus. Jesus disse: por que tu duvidou, Pedro? Era só continuar acreditando. Mas tudo bem, pelo menos você teve coragem. Agora você vai viver algo comigo exclusivo, que é só para você. Ninguém vai viver isso que você vai viver agora. Imagina Pedro olhando para Jesus dizendo: o que é, mestre? Dê-me tua mão, continue de mão dada comigo. Agora nós vamos andar juntos por cima das águas. E anda Jesus e Pedro
em direção ao barco, e os discípulos imaginando, dizendo: por que eu não tive coragem? Por que eu não desci? Por que eu não acreditei? E quando eles chegam no barco, Jesus libera uma palavra. Os discípulos se achegam a Jesus. E Jesus então agora fala com eles, e por causa do que havia acontecido, eles então declaram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Mas entende que geralmente só declaramos isso depois de um milagre? Quando a coisa está difícil, não fazemos isso? O porquê? Isso é típico nosso, né, do ser humano. Quando estamos em crise, quando estamos em guerra, é impossível declarar que Ele é Senhor. Agora, quando o milagre acontece, irmão, coisa boa, né? Coisa gloriosa. Jesus é bom, Jesus é rei, Jesus é poderoso, Deus é tudo, Deus é lindo, né? Há quem diga que Jesus é cheiroso, bonito e não falha. Para de conversa, irmão, Jesus é tudo em nós. Oh, glória a Deus. Um dia alguém falou assim: vou casar com Jesus. Falei: isso é conversa fiada, sem cesto. Irmão não casa com irmão, pelo amor de Deus. Para com isso. Jesus está conosco. Você precisa acreditar. Isso tem agoniado ultimamente, irmão. Pessoas que ouvem palavra e não acreditam na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar numa sim do Senhor de um homem do que acreditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, no que está escrito. A ordem de Deus para a sua vida hoje é: ouse. Glória a Deus. Acredite. Aleluia. E usufrua de forma correta dessa graça. Deus. Aleluia. Dessa tão maravilhosa graça de Deus que nos foi revelada pelo intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Usufrua disso de forma correta. Eu quero terminar essa parte louvando o Senhor. Por favor, irmão Jennifer, Daniel, missionária Elisana, fui alcançado por sua graça. Glória a Deus. Porque isso é muito forte. Eu preciso acreditar. Eu preciso viver o que Deus quer que eu viva. E parece que é contraditório, né? Em meio à guerra, em meio à luta, né? Vemos aqueles vídeos de criança cantando: Jó, como pode ainda adorar? Que lindo, verdadeiro louvor, maravilha, é verdade. Mas cantar é fácil. Difícil é viver o que se canta. Ministrar a palavra é fácil, porque a Bíblia se explica por si só. Difícil é viver o que se ministra. A vez de Jesus chegou, e quando a vez dele chegou, ele ficou apavorado. Pastor, também posso ficar apavorado com as guerras? Claro que pode, você é ser humano. Você não é meta humano, você não é da escolinha do professor Xavier, você não é X-Men, tu não é um mutante, tu é humano e sente dor como qualquer outro. Quem nunca ficou desesperado aqui, gente? Quem nunca sentiu ausência de amigos? Quem nunca sentiu falta de um abraço? Quem nunca se sentiu usado? Ou quem nunca usou alguém? A nossa vida é uma obra em andamento. Precisamos se entregar ao Senhor. Precisamos viver o que Ele quer que a gente viva de verdade. Precisamos aproveitar o favor de Deus em nossa vida. Ouse. Desça desse barco que te impede de viver o que Deus quer que você viva. Saia desse campo limitado, como começamos a dizer aqui no ensino sábado ontem. Saia da caverna de Platão, saia da caverna, saia do mito da caverna. Que a sua mente possa se expandir, que os seus horizontes de conhecimento possam se expandir, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Mas acredite no sobrenatural de Deus. Ainda que as pessoas digam: você não vai conseguir. Se Deus falou que você vai conseguir, não dê ouvido à multidão, dê ouvido à voz de Deus. Porque verdadeiramente você não vai conseguir. Você já conseguiu, porque Deus é que determinou. Deus é contigo. Ele já determinou um milagre para a sua vida. Verdadeiramente você não vai conseguir. Você já conseguiu. Por isso que você está aqui. Você não vai vencer. Você já é um vencedor. Já nasceu como vencedor. Porque Deus é contigo. Aleluia. Vamos louvar essa canção. E aqui eu encerro essa mensagem. A graça de Deus, a bondade, o favor e a misericórdia do Senhor que ela nos siga todos os dias da nossa vida. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viram suas mãos. Aleluia.
glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.